Direito autoral é o direito do autor de uma obra, de uma música, de um poema, uma pintura, etc. Dentro do direito autoral, existe o direito moral e o direito patrimonial. Para entender esses três conceitos, vamos ver primeiro a Convenção de Berna. Primeira coisa sobre o direito autoral, Convenção de Berna. É um tratado internacional criado em 1886 na cidade de Berna, na Suíça. Hoje, quase todos os países são signatários da Convenção de Berna, incluindo os Estados Unidos, apesar de existir outra legislação chamada Copyright Act. Em resumo, a Convenção de Berna estabelece que autores têm proteção automática independentemente de registro a partir do momento em que a composição é colocada em um suporte material. Esse suporte material pode ser papel, partitura, arquivo de computador, MP3, qualquer ação mecânica para tangibilizar a ideia da sua cabeça em alguma coisa que dá para ler, ouvir. Exemplo: você criou uma letra de música e escreveu num papel. Pronto, está automaticamente protegida. Você é o autor dessa música. Isso é o direito moral. A Convenção de Berna também estabelece que o direito moral é eterno, mas o direito patrimonial, o direito de receber dinheiro dessa composição, dura a vida inteira do autor ou autores e por mais pelo menos 50 anos após a morte do último autor, começando a contar o prazo no dia 1º de janeiro do ano seguinte à morte. Na maioria dos países é 70 anos em vez de 50. Depois que o último autor da composição falece e esses anos passam, a composição entra em domínio público, ou seja, qualquer pessoa pode fazer o que quiser com essa composição sem pedir permissão ou pagar os herdeiros do compositor falecido. Esse longo tempo foi estabelecido pensando nos descendentes dos autores. Pensa que você está construindo uma casa. Pensa numa casa que você constrói. Ela vai ser herdada pela sua família, marido, esposa, filhos e filhas. Esses herdeiros vão viver X anos. X é a expectativa de vida do país do autor. Se o autor nasceu num país onde a expectativa é de 50 anos, o país decide ou não 50 anos como prazo do direito patrimonial. Se o autor nasceu num país onde a expectativa de vida é de 90 anos, aí o país pode definir ou não 90 anos como prazo do direito patrimonial. Fica a critério do poder legislativo do país. Segunda coisa sobre direito autoral: diferença entre obra e fonograma. A obra é feita por um autor ou vários autores. O compositor faz a composição, a música, e o letrista faz a letra. Somente melodia e letra são consideradas autoria. Qualquer outra coisa diferente disso não é considerada autoria, mas sim arranjo, adaptação. A harmonia não é considerada parte de uma obra autoral, porque imagine se alguém registrasse uma sequência de acordes. Ia quebrar a indústria fonográfica. Qualquer um que compor uma música com os acordes Dó, Sol, Lá menor e Fá seria processado por plágio. Por isso que não se considera composição a harmonia, frase harmônica, acordes, etc. Então, arranjador e adaptador não têm direito moral sobre a obra, só tem direito patrimonial sobre um fonograma. O direito moral é perpétuo, inalienável e intransferível. O autor será para sempre o autor daquela obra. Ele não pode vender a autoria, não pode cobrar alguém para transferir o direito moral de uma obra. Por exemplo, compus uma música aqui.
Aí eu cobro R$ 1.000 de você e a partir de agora você é o autor dessa música que eu fiz. Não, não pode. O direito moral da obra é irrevogável, não pode ser alienado, não pode ser vendido. A palavra alienar não é deixar a pessoa alienada, lunática. Alienar significa vender uma posse, transferir o domínio da propriedade para outro indivíduo. E quando um músico toca uma música de outro autor, isso se chama performar, apresentar uma música ao vivo. Quem performa a música de outro autor é chamado de intérprete, pessoa que interpreta a música de outro autor. Qualquer pessoa que queira performar ou gravar uma composição de outro autor precisa mencionar o nome do autor ou autores. Precisa dar os direitos, precisa dar os devidos créditos aos autores para respeitar o direito moral. Agora, direito patrimonial, sim, pode ser negociado, vendido, alienado. Mas o direito moral não, não pode. Mas e o ghostwriter? Ghostwriter é escritor fantasma. O cara escreve uma música, entrega para outra pessoa e não fala para ninguém. Finge que não foi ele que escreveu, faz um acordo ali entre as partes. Existe? Existe. É imoral? É. Mas cada um sabe o que faz. Você virar autor de uma obra fica para a história. Isso não tem preço. O ghostwriter diz respeito à Convenção de Berna, joga no lixo séculos de luta dos autores pelo respeito, pela valorização do compositor, todo aquele trabalho internacional de debate e o trabalho de criar a legislação do direito autoral. Aí depois reclama que a indústria é injusta com os músicos, né? Mas fazer o quê? Agora sobre fonograma, também conhecido como master. É uma gravação específica de uma obra, gravada em um dia específico, em um lugar específico, por um produtor específico, por artistas e músicos de sessão específicos. Para gravar e lançar uma composição, é necessário ter permissão do autor ou dos autores. Em alguns casos, se o autor optou em fazer uma editora gerenciar a música dele, peça permissão para a editora. Editora em inglês é publisher. O autor ou editora é livre para negociar essa permissão da maneira que quiser, pedindo qualquer quantia de dinheiro que quiser, exigindo quaisquer condições que quiser, incluindo não pagar royalties e ficando com 100% dos lucros se assim desejar. O dono do fonograma pode ser o produtor fonográfico ou a gravadora barra selo fonográfico. Qualquer pessoa pode assinar um fonograma como sendo produtor fonográfico, mesmo se não souber nem ao menos mexer num botão de volume. O conceito de produtor fonográfico não é sobre a profissão do produtor musical, é sobre ser o dono do fonograma, a pessoa que bancou para fazer o fonograma acontecer. Então, se você é um artista que fez uma canção, organizou por conta própria, reuniu as pessoas, músicos de sessão, engenheiro de som, etc., para gravar a música, se você bancou o rolê, registre o fonograma com o seu nome como produtor fonográfico, mesmo se você não tocou nem gravou nada, que você bancou. O fonograma tem uma proteção de direito autoral diferente daquela proteção de 70 anos após a morte. Qualquer um que queira usar o fonograma, tocar na rádio, no vídeo do YouTube, no elevador, que for, precisa da permissão do dono da master, que é o produtor fonográfico ou a gravadora barra selo fonográfico. Tome cuidado quando você gravar no estúdio ou contratar um produtor musical. Tem alguns produtores musicais por aí
que registram fonograma com o nome dele como autor da obra e sem avisar para a banda. Isso é agir de má fé. Não são todos os produtores que fazem isso, mas tem alguns que agem assim. Então, sempre converse com o seu produtor e deixe bem claro que você vai registrar o fonograma. O que é acordado não sai caro. Além disso, infelizmente, algumas pessoas, inclusive gravadoras grandes, agem de má fé. Eles pegam um vídeo de um youtuber grande, pegam a música que ele criou e não registrou o fonograma, aí eles mesmos registram o fonograma daquela música e depois dão strike no vídeo do cara com a música que ele mesmo fez. Isso aconteceu com o youtuber Paul Davids. Teve uma gravadora grande aí que derrubou um vídeo dele por causa de um acorde de Ré maior. Dois exemplos para esclarecer na prática como funciona obra e fonograma. Exemplo a música A Hard Day's Night, de Paul McCartney e John Lennon. Os dois nasceram na Inglaterra, então a contagem de tempo é 70 anos. John Lennon faleceu em 8 de dezembro de 1980, mas o Paul ainda está vivo. Só depois que o Paul McCartney falecer é que a gente começa a contar 70 anos a partir da morte, no ano seguinte à morte dele. Isso se a Inglaterra não mudar esses 70 anos para outro prazo quando isso acontecer. Hoje, até onde eu sei, a editora do Paul McCartney é a MPL Communications. É a responsável por gerenciar as canções do Paul, tanto as composições quanto os fonogramas. Eu não sei quanto aos herdeiros do John Lennon. Talvez o Julian, ou Si, ou a Yoko Ono, ou a editora deles. Então, hoje, qualquer pessoa que quiser gravar e lançar a Hard Day's Night do Paul McCartney e do John Lennon, tem que pedir permissão ao Paul McCartney, autor, representado pela MPL Communications, e aos herdeiros do John Lennon, a Yoko Ono, Julian Lennon, Sean Lennon, que são representados pela editora deles, ou eles próprios, como pessoa física, caso eles não tenham editora. Exemplo B. Opus 27, número 2, também conhecida como Sonata ao Luar, do Ludwig van Beethoven. Beethoven faleceu em 26 de março de 1827, 59 anos antes da Convenção de Berna, mas beleza. Contando a partir de 1928, um ano após a morte do Beethoven, todas as composições do Beethoven entraram em domínio público em 1898. Qualquer pessoa pode gravar e lançar a Sonata ao Luar sem permissão e não precisa pagar nada a ninguém, nem mesmo aos tatarasnetos do Beethoven. Leia novamente: gravar e lançar. Qualquer um pode fazer isso. Agora, suponha que o pianista Lang Lang grave Sonata ao Luar e assine o fonograma como produtor fonográfico. O Lang Lang é o dono dessa master específica, um fonograma específico, gravado em um lugar específico, em uma data específica, por pessoas específicas. O Lang Lang é o dono daquele fonograma, não da composição da Sonata ao Luar, do Beethoven. Quem quiser usar o fonograma do Lang Lang tem que pedir permissão para ele. É aí que algumas pessoas se surpreendem. Por que eu tomei um strike no YouTube usando uma música que está em domínio público? Porque a pessoa usou o fonograma e não a composição. O fonograma tem a proteção autoral do dono da master. Somente ele pode dar autorização de uso do fonograma.
Se você quiser usar Sonata ao Luar sem pedir permissão ou pagar nada para ninguém, você precisa gravar por conta própria um novo fonograma dessa obra. E não pense que é fácil burlar isso, porque a inteligência artificial hoje em dia está tão avançada que consegue automaticamente reconhecer fonogramas por ondas sonoras, mesmo se elas forem manipuladas mudando o tom, usando delay, que seja. Não é preciso um ser humano para verificar se o piano é do Lang Lang ou de outra pessoa. O computador faz isso sem errar. Terceira coisa sobre direito autoral: a prova do autor sobre a composição sem ter gravado ela. Se o autor quiser que a sua composição seja gravada por outra pessoa pela primeira vez, ele ou ela precisa registrar a composição na instituição do país dele responsável pelo registro de obras. No Brasil é a Biblioteca Nacional. Ah, mas e quanto à proteção automática da Convenção de Berna? É aí que a vida nos ensina a diferença entre o que está no papel, na lei, e o que está na prática. Suponha que você escreveu uma letra original no papel, aí alguém pega esse papel, rasga em pedacinhos e diz: e agora? Quem é o autor? Não há provas. Por isso que a melhor maneira de proteger uma composição sem gravar é fazer o registro na instituição responsável pelo registro de obras. Ah, mas eu acho R$ 20 muito caro pro registro. Por que não simplesmente hospedar no SoundCloud ou no YouTube? Porque assim que a música é lançada, ela não é mais considerada original. Ela perde o valor da originalidade. Todos os fonogramas subsequentes serão regravação. Pode parecer bobagem, mas isso tem um impacto muito grande na indústria fonográfica. Ninguém gostaria de ver uma canção ser lançada hoje por um artista desconhecido e no mês seguinte ver essa canção lançada pela Madonna. O público ia pensar: quê? Quem foi primeiro? Quem é esse artista desconhecido? A Madonna roubou a música? Por que a Madonna não lançou a música antes desse artista desconhecido? Se você registrar a obra na Biblioteca Nacional, você fica livre para negociar da maneira que quiser antes do lançamento. Você pode usar a obra como está, sem modificar a letra, a melodia, para que outro artista simplesmente grave. Ou você pode mudar a letra, a melodia com um co-compositor, um outro compositor que vai ser autor junto com você. Ou você pode arrumar um arranjador ou condutor para fazer essa composição soar diferente na gravação. Mas lembre-se de quando você for o autor. Ou você quer perder aqueles 70 anos de proteção para uma pessoa que não criou a composição? Não. Antigamente, o pessoal usava aquela estratégia de enviar uma carta para você mesmo com a música escrita num papel e não abrir a carta. Aí, se alguém agisse de má fé ou plagiar, aí você mostrava para o juiz a carta, o juiz abria, olhava a data de envio, ele lia aquele papel da carta, aí realmente é uma prova de que o cara fez essa música. Hoje, com acesso à informação, está muito mais fácil. Cada vez mais artistas sabem como se proteger. Só precisa de duas coisas. Se você quer lançar uma música no seu nome, é só registrar seu nome no fonograma, como autor. Se você quiser lançar a música no nome de outro artista, aí você registra a obra na Biblioteca Nacional. Não precisa pagar site de registro de música. Tipo, registreaqui.com, não sei o que. Não precisa. Ou você registra o fonograma, ou registra
a obra na Biblioteca Nacional. Quarta coisa sobre direito autoral: ISRC, International Standard Recording Code. É um código alfanumérico que indica as informações do fonograma, quem, onde, quando foi gravado, etc. O código ISRC é gerado por softwares das associações de autores e compositores. É com esse ISRC que os direitos patrimoniais de um fonograma são pagos. Quinta coisa sobre direito autoral: as associações de autores e compositores. Imagina que a sua composição foi lançada. Você quer ouvir ela tocando em todos os lugares para ganhar dinheiro, certo? Como você gerencia isso sozinho nesse planeta gigante de 8 bilhões de pessoas? Esse é o trabalho das instituições responsáveis por coletar royalties do fonograma, os direitos fonomecânicos, direitos de execução pública. No Brasil, quem recolhe royalties de execução pública é o ECAD. É um verdadeiro exército de pessoas espalhadas por todo o país que prestam atenção para qualquer momento que a música é tocada. Essas pessoas anotam as informações, autor, fonograma, quando está tocando, onde tocou. Aí eles coletam uma quantia de dinheiro dependendo da situação. Pode ser ingresso do show vendido, audiência da rádio. Aí então o ECAD recolhe uma porcentagem desse dinheiro e distribui o restante para as associações de autores e compositores. No inglês, essas associações se chamam PRO, Performance Rights Organization. Essas associações pegam uma porcentagem do dinheiro repassado pelo ECAD e depois pagam os membros filiados, que são os autores e compositores. A maneira que esses royalties são coletados e distribuídos depende do país. Alguns incluem fonograma no YouTube, outros não. Alguns incluem tocar música no quarto de hotel, outros não. Outros países incluem os músicos de sessão que tocaram na gravação e outros profissionais. Quando os músicos participam da gravação sem serem autores da composição, eles recebem uma coisa chamada direito conexo. É um direito patrimonial por ter participado da gravação do fonograma, mesmo não sendo o autor da música. No Brasil existe direito conexo, nos Estados Unidos não. Então lá nos Estados Unidos, os músicos de sessão costumam cobrar mais para gravar para os outros, porque sabem que é a única grana que eles verão daquele fonograma para o resto da vida. Eles não vão receber nada quando o fonograma tocar numa sala de cinema lotada, por exemplo. Os royalties também variam dependendo dos fonogramas. A música A Day in the Life já foi regravada por um monte de gente. Então, a coleta e o pagamento variam, mas os autores e os herdeiros sempre receberão a sua parte, não importa quem gravou. Isso mostra a importância de ser um autor e, especialmente, a importância de não incluir como autores pessoas que não são autoras. Seja lá qual for o caso, se você quiser ser pago sempre que uma canção sua for tocada ou performada em público, não importa se você é apenas autor ou autor e dono do fonograma, você só vai ver esse dinheiro se você estiver filiado numa associação de autores e compositores. E se você for um artista internacional, precisa ser filiado em uma associação para cada país, a não ser
que a associação no Brasil tenha contrato com outras associações espalhadas pelo mundo. Ah, mas eu acho muito injusto perder de minhas porcentagens para outras pessoas que eu nem conheço. Ok, então você pode participar das conferências nacionais sobre royalties de música e tentar convencer toda a indústria musical a mudar as regras do jogo. Caso contrário, você vai ter que jogar o jogo como ele é hoje. Dica adicional: registre-se em apenas uma associação por país. Não bagunce as suas finanças. Agora, para saber mais, sugiro que você assista o vídeo Daniela Mercury, O Canto da Cidade, do canal Por Trás da Canção.